Olá, queridos amigos que nos acompanham na lição da Escola Sabatina, a Igreja e a Educação. Nós estamos na lição número 9 e iniciando mais um ciclo de 7 dias de estudo da Bíblia através desse guia de estudos. E nós estaremos então a partir desta tarde concentrando a nossa atenção em relação a como a igreja pode ser relevante no aspecto da educação. Nós temos aí um verso muito interessante de Paulo escrevendo aí aos Tessalonicenses em sua primeira carta. E nós temos a importante compreensão de que desde os tempos em que igreja, como o conceito de igreja propriamente dito, estava começando, após Jesus ter dado as primeiras definições e tornado ao céu, e os discípulos deram continuidade a este importante trabalho sob a guia do Espírito Santo. Dessa maneira, os fiéis sempre se reuniam para adorar a Deus nas sinagogas. Então, o modelo de igreja cristã primitiva, desde o início, sempre foi baseado nas sinagogas. Isso não significa que existissem pequenos grupos. O conceito de pequenos grupos não é dessa época, é muito posterior. E também, ao mesmo tempo, que precisemos retornar a esse modelo das sinagogas, ok? Então, em cada uma das épocas, Deus tem revelado a sua vontade, sempre houve uma verdade presente, e as formas sempre variaram. Ok? Então, nesse período, não existia mais uma ênfase voltada para o santuário. Afinal, segundo vocês se lembram, em textos como Mateus capítulo 27, nós temos a menção de que o santuário, por ocasião da morte de Cristo, bem como ou as outras narrativas correlatas, elas apresentam o véu do templo se rasgando em duas partes. E assim o santuário deixa de ter a sua relevância porque ele estava apontando para uma realidade superior, não só para a morte de Cristo, como também o santuário celestial. Então, o objetivo nunca foi uma forma específica, mas sim a apresentação do Evangelho. E nesta semana, então, nós temos aqui esse texto de 1 aos Tessalonicenses 2, versos 6 a 8, que inclusive o apóstolo Paulo apresenta uma decisão que ele tomou sobre si mesmo, assim como também podemos ler em 2 Coríntios capítulo 9, que era direito de todo aquele que vive do evangelho, né? Todo aquele que prega o evangelho, ou seja, que dedica tempo integral a isso, que ele viva disso, ou seja, que o seu salário seja a partir dos dízimos. E aqui isso é repetido. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Então, exigir de vós, essa exigência, a iniciativa não seria de Paulo, mas sim era uma ordenança de Deus. Inclusive, nesse período, os dízimos eram praticados, o ato de dizimar. Então, nesse sentido, Paulo faz uma referência à ordem de Deus em relação a dízimos e ofertas. Entretanto, ele tomou uma decisão que partia dele mesmo, que ele não receberia o seu salário dos dízimos e das ofertas. E isso também, ao mesmo tempo, ele não estabeleceu como regra para aqueles outros que pregavam o Evangelho. Dessa maneira, nós precisamos compreender que a igreja ela funciona como um local de aprendizado, de educação, e também um local que ensina, a partir do qual é ensinado que nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, que nós podemos fazer perguntas à Bíblia,
para dessa forma conhecer a Deus e a sua vontade para a nossa vida, sendo entre essas coisas os dízimos, as ofertas, a, tantas outras, tantos outros aspectos relacionados à igreja, como por exemplo a missão a qual tem uma igreja também. Nesta semana, então, nós continuaremos o nosso estudo. Você continua sendo meu convidado, convidada especial. Eu espero que você tenha um ótimo restante de sábado na companhia do nosso Senhor Jesus. E até amanhã de manhã, se Deus quiser.